Boa noite, gente boa do Band News TV. Amigos, negócios à parte. Diz a célebre máxima, mas o mesmo princípio não se aplica a familiares no campo dos negócios. A chamada empresa familiar é uma das instituições mais comuns na estrutura da economia brasileira, para o bem e para o mal. Quando as coisas caminham bem, a harmonia impera nos dois lados, da família e nos negócios, mas tudo pode mudar quando o patriarca se aposenta ou morre. Grandes e violentos conflitos já foram instalados em famílias ilustres após uma situação como essa. Por isso, no momento em que cada vez mais empresas familiares que cresceram muito estão sendo absorvidas por grandes corporações, torna-se imprescindível a figura de um advogado especializado em direito familiar e sucessão. Esta noite nós vamos conversar com um craque, um camisa 10 nessa área, o Dr. Luiz Quignel, que também vai nos falar sobre questões do direito familiar, polêmicas desde a introdução do novo Código Civil há quase 10 anos. Você já viu falar em união estável? Olha, trata-se de uma das novas formas de família hoje reconhecidas por lei. Mas quem vai nos falar sobre a nova empresa, a nova família brasileira, até que o casamento, a fusão ou a morte nos separe, é o meu convidado esta noite na Tribuna Livre de Salomão Dois Pontos. Boa noite, doutor Luiz Quignel. Boa noite, Salomão. Obrigado pelo convite. Estou falando com advogado, não com escritor. Okay. Eu vou deixar para o final. Ok, muito bom. Mas, Luiz, para começar, numa das suas palestras, eu vi você falar em planejamento sucessório. Você acredita que quem deseja planejar, quem deve planejar a sua sucessão numa empresa familiar, ou mesmo em relação ao patrimônio da família, é o próprio patriarca que está ainda em gozo de seu juízo? Tem que partir dele. Né? E há uma restrição do patriarca, ele confunde os verbos planejar e transferir. Ou seja, eu posso planejar sem transferir o meu patrimônio. O que faz o planejamento sucessório? Eu sempre digo, não é que ele evita a briga, mas ele organiza a briga. Porque a briga familiar é uma realidade desde que o mundo existe, desde que as famílias existem. E o patriarca, ele tem uma coisa que os filhos não terão. Ele tem o poder moral. Ele tem o poder de dizer, olha, eu construí e eu quero encaminhar isso para a próxima geração. Então, quando isso vem do patriarca, isso é muito importante. Mas é aí que entra o advogado? É aí que aparece o advogado, que ele é um expert jurídico também, um conselheiro familiar. O advogado de sucessão não pode trabalhar com o Código Civil aberto. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Nós somos algodão entre cristais. Ou seja, nós temos que entender as vontades dos pais, dos filhos e dar uma roupagem para que eles possam sentar e conversar. Os clientes confundem muito sala de reunião com sala de jantar. Família é família, negócios são negócios, mas as pessoas são as mesmas. Então nós precisamos ajudá-los a entender quais são os meus direitos como filho e minhas obrigações como sócio. Agora, os filhos, né? Você fala dos filhos. Os filhos não são iguais uns aos outros, cada um com a sua vocação. O patriarca que fez fortuna é sempre obrigado a tratar os filhos da maneira igualitária todo o tempo? A lei civil de sucessão, ela interfere na vontade do patriarca. Do que ele tem, se ele tiver R$100, R$50 são para os filhos por determinação legal. Nós chamamos de parte legítima. Quem legitima o direito são os próprios filhos. E 50 são livres. Então ele pode diferenciar os filhos na parte disponível. Pode se quiser. Né? Aí ele tem que verificar quais filhos têm mais vocação para o negócio, quais precisam mais de uma ajuda, quais são mais independentes, quais se dão bem, quem pode ficar junto. É um jogo de xadrez. Sabe que questão de filmes, botei aqui no meu STI aquela lembrança da pergunta, aquela velha figura do testamento e do testamenteiro que se vê em filme. Você também já viu isso? Quando os herdeiros tomam conhecimento da partilha, que muitas vezes os desfavorece, ainda é um bom instrumento de divisão patrimonial, Luiz. O velho testamento cabe nos dias de hoje? Ele é absolutamente necessário. O testamento ele é um mecanismo eficaz, junto com outros documentos societários, o acordo societário, as holdings familiares. O testamento ele é a cereja do bolo. Ele determina a vontade do testador para a próxima geração. E o testamenteiro, que no mais das vezes é o advogado da família, cabe a ele o ônus, diz, olha, essa é a regra, nós vamos ter que cumprir. A questão é se eu discutir ou não a regra com os meus filhos, isso vai de cada família.
Você já leu algum testamento perante uma família e você sentiu que alguma coisa não ficou bem? É muito curioso, é meu dia a dia, né? E na verdade os filhos por vezes se surpreendem. Mas meu pai nunca me disse isso, não era isso que meu pai queria, né? Não era isso que talvez você, que filho, queria, que seu pai quisesse, mas era o que ele queria. Ou seja, na conta da sucessão, 2 mais 2 nunca são 4. Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Por isso o testamento ele é importante, para colocar regras nesse patrimônio familiar. Você, entre seus livros de direito, você já publicou, você ouviu um, você me deu esse livro, eu tive a curiosidade de ver, assim, E Deus Criou a Empresa Familiar, é o título do livro. Mas eu pergunto, Luiz, às vezes uma família, um direito de família, uma empresa familiar, que é tão complicada, não parece coisa do diabo? Você sabe que as pessoas são muito criativas, né? Cada um constrói a sua própria razão. E esse livro foi curioso porque ele apenas demonstra que os problemas são os mesmos, desde os patriarcas, com ou sem Deus, né? As pessoas repetem os problemas. Nós estamos em uma geração moderna, mas o problema do empresário da época medieval, da época tribal, e da época hoje moderna, são os mesmos problemas. Disputas de egos, disputas de poder, disputas de espaço. E por isso você tem que ter uma regra, um planejamento para participar para a próxima geração. Você vê a importância do STI, do laptop, que me fala tudo. Por exemplo, Salomão, falar sobre direito de família, negócios à parte. No passado, pessoas que moravam juntas, sem papel, eram chamados de concubinos. Hoje, há a figura da união estável. Casamento e união estável hoje se equivalem legalmente? A lei de sucessão de família, ela não inventa, né? Ela apenas regulamenta o que a sociedade aceita. E hoje a união estável é uma realidade. Não foi a lei que inventou isso. Apenas os casais modernos disseram, olha, hoje tem os meus, os teus, os nossos, hoje tem as novas relações, hoje as pessoas já se divorciaram, enviuvaram e não querem casar. Aliás, não precisam nem morar juntos. Na união estável eu não preciso morar com minha companheira, enquanto que no casamento eu preciso morar com meu cônjuge. Sei. Mas hoje a equivalência ela é muito grande, ou seja, quem está junto em união estável, né, poderá ter os mesmos direitos de quem está casado. E qual que é o problema? Às vezes um acha que está só namorando e um acha que já está em união estável. Aí começam os conflitos patrimoniais. Amante tem direitos no novo Código Civil? Não, amante está sempre fora. Né? A amante é a relação adulterina, ela é a relação à margem da lei. E de uma relação à margem da lei, eu não posso criar um efeito patrimonial. Então, amante não herda. O que eu costumo brincar com os meus clientes, eu sempre digo o seguinte: amante que é amante recebe em vida, quem recebe em morte é a esposa. Então, essa conta já se acertou durante a relação. Você já defendeu alguma amante nisso? Eu já defendi clientes em todas as posições, né? Mas isso é bom, Salomão, porque um dos acréscimos do advogado é trazer para o seu cliente a sua experiência pessoal. Quanto mais posições você já ocupou advogando para o patriarca, para os filhos, para os credores do patriarca, né? Para a amante, para o filho fora do casamento, você cria um caldo de cultura pessoal, um caldo de informação profissional, que você transfere essa experiência para os teus clientes. Então tudo é válido, tudo é importante. O Código Civil está atualizado quanto a isso? O Código Civil ele fez inovações enormes, né, na relação familiar. Ele altera a relação da família. O caso mais clássico, que é importante sempre lembrar, é que na separação total de bens, né, no casamento por separação total de bens, o cônjuge ele é herdeiro. Coisa que ele não era por 100 anos, de 1917 a 2003, o Código Antigo. Portanto, hoje, essa é uma grande alteração, onde agora o cônjuge sempre herda, isso cria um reflexo patrimonial para a família. Sabe que eu pergunto isso, Luiz, por causa da união homoafetiva, que já é plenamente reconhecida no Brasil, ou ainda há resistências, mesmo no meio jurídico, essas resistências que devem ser resolvidas? Eu sempre digo para os meus clientes, quando vem assunto à mesa, sobre eu tenho um filho, eu tenho um irmão numa relação homoafetiva, uma irmã, digo, olha, vamos separar, respeitar e aceitar. Nós temos que aceitar ou não uma questão pessoal, nós temos que respeitar porque ela tem um reflexo patrimonial. Então, sem discutir quem tem razão, hoje a relação homoafetiva é reconhecida, gera direitos na família e gera direitos sucessórios, tem que ser enfrentada. Luiz, que meu? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher ou só você que mete a colher? Eu procuro ajudar.
aqueles divórcios rumorosos, aqueles divórcios problemáticos, envolvendo escândalos e cifras, ainda caem nas suas mãos? Cai nas nossas mãos, é a nossa área, e eu sempre digo para o cliente uma coisa: o fórum, o tribunal não faz justiça, o tribunal termina conflitos. São coisas diferentes. Nos grandes litígios, cada um tem a sua razão. Se nós conseguirmos negociar um bom acordo, talvez eu consiga um pouco de justiça familiar. Se eu for ao tribunal, eu vou terminar um conflito. Não sei se eu fiz justiça. Sabe, Luiz, estava pensando que muitos casais, a maioria dos casais, se casam em comunhão de bens. Mas muitos casais se casam em comunhão de males. Como evitar isso juridicamente? Eu vejo pessoas na minha vida profissional, sentam na sala e digo, como é que esses sujeitos casaram? De tão diferentes que eles são. Como é que esse pessoal casou? Com tantas diferenças, né? Mas a verdade é que onde sobra o amor, falta a razão. E eu ouvi uma frase de uma cliente ontem, num acordo familiar, que nós costuramos, ela disse o seguinte: Dr. Kignall, às vezes é melhor ser mais feliz e ter menos razão. Então eu tenho que sopesar. Eu vou ficar com a felicidade, eu vou esquecer a razão e vamos fazer aqui um bom acordo com o meu futuro marido, ex-marido, né? Então as pessoas, cada um tem a sua realidade. Você há quantos anos trata com marido e mulher? Eu optei pela carreira logo que eu me formei. Estou 26 anos formado e estou nessa área com essa experiência de tanto tempo. Na sucessão, planejamento da sucessão familiar. Na sucessão familiar é um projeto que, com a experiência dos tempos de formados, eu comecei em 99, né, com uma área só de sucessão familiar. Então hoje a minha área específica é atender grupos familiares e dar uma solução de encaminhamento patrimonial. Teve alguma coisa, algum caso foi que não teve solução? Existem casos que não têm solução, mas ela é momentânea, porque é uma questão de oportunidade. E as pessoas às vezes têm que debater, se desgastar um pouquinho, até verificarem que, olha, nós precisamos compor. Os irmãos a gente não escolhe, eu vou ter que negociar com ele. Teve algum caso de um planejamento de um patriarca que tenha morrido, deixado uma coisa tão complicada e que você tentou esmerilhar durante um tempo inteiro? Emocionou você alguma vez? Ah, sim, a gente se envolve muito, né? Tem histórias maravilhosas de pessoas que começaram do nada, imigrantes, brasileiros, aquele interior bonito do Brasil, né? E aquela pessoa, ela ainda é aquela pessoa humilde que fez grandes fortunas e está num dilema patrimonial. O advogado, ele tem que se envolver. Aliás, quem trabalha com sucessão familiar não pode olhar só a lei, tem que olhar a família. Essa é a diferença do advogado e do consultor de família. Ou seja, precisamos conhecer como é que a família pensa, os seus anseios. Não é simples advogado, é um expert em questões familiares. Tem que ser. Se você jogar um advogado... Como você falou antes, você não pode levar o Código Civil, abrir e falar friamente. Você precisa conhecer ao homem, ao filho, à mulher, o viúvo, o marido, tudo. E criar empatia. Se você tiver empatia com o cliente, né, o cliente que te escolhe, né? Se você tem empatia com ele, você tem um bom trabalho para fazer. Agora, como é que você, fazendo essa advocacia assim, me parece assim, delicadíssima, que é a sucessão familiar, encontrou tempo para agora virar um escritor, ser um escritor, que lançando um livro, você lançou um livro que não é jurídico, um romance policial com o título de, nós estamos vendo agora na tela, A Morte Tudo Resolve, sobre um jovem advogado que se envolve num jogo de intrigas e segredos. A morte tudo resolve, Luiz? Pelo menos para o morto. Eu já escrevi alguns livros de direito e o livro de direito, você sabe o começo, o meio e o fim. É tempo para escrever, é dedicação para escrever. Eu queria uma coisa diferente, né? Eu me impus um desafio. Vamos a uma ficção. E me apaixonei. O livro virou um hobby maravilhoso, foi um ano de trabalho, né? Nas noites, nas madrugadas, e ficou esse projeto. Quem é o Dr. Thomas? O Thomas, na verdade, foi o meu primeiro patrão. Você já percebeu, no meu primeiro estágio. Você já percebeu que eu dei uma olhada no livro. Eu vi que eu vou sofrer uma crítica agora. Quem é o Dr. Thomas? O Thomas é o nome do meu primeiro patrão, no meu primeiro estágio aos 18 anos de idade. E o Lengic, que é o sobrenome do nosso personagem. Que é Kignall? É apenas o Kignall ao contrário, né? Sandra. A Sandra, eu respeitei o S da Silvia, da minha esposa, mas não quis dar os nomes dela, então coloquei Sandra lembrando o S. Carmen. A Carmen é uma figura que eu cruzo constantemente na minha vida profissional. É a secretária que cuida do patriarca. Ela sabe absolutamente tudo da vida dele. E ela é uma personagem de ficção que eu vivo com ela constantemente na minha vida profissional. Eu fui até a livraria, a Livraria da Vila,
onde foi? Foi no Pátio Higienópolis. No Pátio Higienópolis, e vi uma fila imensa. Acho que dava a volta no próprio Higienópolis inteiro. Quem estava na fila era a Carmen. Eu encontrei algumas Carmens que vieram me homenagear. Quem é a Carmen? A Carmen, ela é a pessoa... Não está assustado dos personagens do livro? Não, né? A Carmen, ela é a pessoa essencial em um planejamento, porque ela é a pessoa de fora da família que melhor conhece a família. Ela é a secretária fiel. E toda pessoa tem que ter alguém fiel para lhe ajudar na parte profissional. Você escreveu A Morte Tudo Resolve. Você escreveu com o melhor humor do que você escreveu Deus Nem Tudo Resolve na Família? Com certeza, o livro é leve, o livro é engraçado, né? Os personagens são engraçados, embora seja o tema, o título, ele foi uma provocação ao leitor, para chamar o leitor para leitura. A morte tudo resolve. E ele é o dilema do livro inteiro, mas é um livro tranquilo, com muitos ensinamentos, com muita conversa, com muitas viagens, né? Ele anda pelo mundo atrás desse mistério de achar quem afinal faleceu e o que ele deixou de legado para essa família. Luiz. Obrigado. Gostei muito, viu? É por me receber. Obrigado. Eu vou terminar o livro, só falta o último capítulo. Ok, você vai descobrir. Quem sabe eu encontro com a Carmen ou com a Sandra. É um bom partido.